Voltando ali para esse período de decisão da tua carreira, 94, 95, rola uma história de que você teve um convite da McLaren. Existiu e até que ponto ele era confiável? Enfim, até que ponto vocês avançaram nessa conversa? Não, foi muito claro. Partiu do Ron Dennis lá na época e o contrato meio que estava pronto, só que eu não tinha nenhuma garantia que eu ia correr, eu tinha garantia que eu ia ser piloto reserva e tudo indo bem, piloto de teste, na época nem era piloto reserva, piloto de teste, ia fazer muita quilometragem, só que eu não tinha garantia nenhuma que eu ia correr, e daí a gente acabou optando pelas corridas. O meu pai sempre foi um defensor muito grande da experiência prática, né? Então, você tem que estar lá, você tem que estar batendo rodas, tem que estar correndo, você tem que estar no holofote, enfim, você tem que estar tentando fazer o teu melhor, não importa se você está na melhor equipe ou se você está na pior equipe da Fórmula 1, mas se você não tiver out of sight, out of mind, né? Então, se você meio que começa a se esconder, que a gente pode dar um exemplo ótimo disso, o Pirro, por exemplo. O Pirro foi durante vários anos, acho que um dos pilotos mais longos, né, da McLaren, de piloto de teste, e nunca apareceu a oportunidade para ele na McLaren. O outro exemplo, esqueci o nome dele, me foge da cabeça, mas que ganhou lá na DTM vários anos também, que foi piloto de teste lá da McLaren. O Schneider? Não. Bom. Vamos achar aqui no meu... teve o De La Rosa, teve o Wurz... Não, antes... antes dessa galera aí, né? Então, enfim, ele nunca teve oportunidade... Sentar de fato. Né, exatamente, era o inglês. O Gary Paffett. Então, andou de McLaren, testes várias vezes. Exatamente, andou de McLaren várias vezes, achou que a oportunidade ia chegar e por um motivo ou outro essa oportunidade ela nunca veio. E se você for analisar a carreira dele lá na DTM, que a DTM era uma das categorias mais conceituadas que tinha, principalmente naquela época, eu diria que não mais hoje em dia, mas na década de 90, começo dos anos 2000, foi o auge deles ali, exatamente, foi o auge dele, e ele estava fazendo um trabalho excepcional lá, tanto que vários pilotos vieram da DTM, o caso do Webber, por exemplo, eu lembro como se fosse ontem, o Webber foi assistir a corrida de Elkhart Lake de 90, ou foi 97 ou 98, e estava ele e eu acho que o Schneider, e eles estavam indo para o Japão, então eles pararam nos Estados Unidos, assistiram a nossa corrida de Indy lá de Elkhart Lake, e ele também estava vendo a Indy como uma oportunidade, e daí acabou rolando a situação inteira dele na Fórmula 1, ele acabou assinando com a Minardi, o Paul Stoddard, sem dúvida nenhuma, foi uma chave fundamental na carreira dele, e daí ele foi da DTM para a Fórmula 1, e fez um bom trabalho na Fórmula 1, e daí o resto virou história.